Hoje é dia 3 de março de 2024, estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma e o Evangelho para nossa reflexão está em João capítulo 2, versículos 13 a 25 e diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e a Escritura, e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele os conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhece o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa reflexão hoje pode ser feita a partir dessa atitude de Jesus, mas principalmente a partir do ensinamento dele que está contido aí, que não está escrito explicitamente, mas está nas entrelinhas desse texto com certeza. A questão aqui é o templo. Mas veja, o que é o templo? O templo, na religião, na cultura religiosa judaica, era a casa de Deus. Tem toda uma história, desde lá do Antigo Testamento, a preocupação de se fazer uma casa para Deus, uma casa onde que Deus viesse morar no meio do povo. Tem toda uma história sobre isso. E aqui nós temos uma atitude de Jesus. Tem muitas mensagens, mas vamos pensar nessa. Jesus vai ao templo conforme a mentalidade da época vigente. O templo era mesmo naquele momento a referência, mas só que tinha deixado de ter a importância que precisava. Imaginava-se o templo como qualquer coisa, menos um local de encontro com Deus.
as pessoas que viviam dependendo do templo, e eram muitas pessoas. Para você ter uma ideia, na época de Jesus, a população de Jerusalém deveria ser em torno de 25 mil pessoas. 17 mil dependia do templo. Mas que dependência? Dependência de sobrevivência, dependência financeira. Porque ao templo iam todos os judeus devotos da terra oferecer sacrifícios, e os sacerdotes, os religiosos responsáveis pelo templo, eles haviam armado um esquema, um sistema de explorar o povo no templo. E os romanos deixavam isso acontecer, porque era bom que isso acontecesse, porque eles eram compactuados com os sacerdotes, principalmente com os sumos sacerdotes, que dividiam com os romanos as ofertas do templo. Então, o poder romano mantia os sacerdotes, mantia aquele status quo, porque dava lucro. E os sacerdotes, por parte deles, mantiam o povo subjugado, levando as oferendas, porque tiravam proveito daquilo para eles mesmos e para as famílias. Isso aqui que eu estou dizendo, pessoal, é história. Não é teoria de conspiração, é história. Então, o templo, como função, tinha perdido o sentido. É por isso que Jesus pega um chicote e acaba com a festa. Expulsa os vendedores, que eram compactuados com os sacerdotes, que por suas vezes eram compartilhados com o poder romano, e dá aquele basta naquela situação. Tá, mas aqui tem um ensinamento ainda que é o mais importante. Quando Jesus disse: vocês destruam esse templo, que eu o reconstruirei em 3 dias. Lógico que eles não entenderam nada, por isso que eles disseram: nossa, nós demoramos mais de 40 anos para fazer esse templo. Como você vai reconstruir em 3 dias? Esse é o ensinamento, meu irmão, minha irmã. O local do encontro com Deus não é a casa de pedra, não é as paredes de igreja. O local do encontro com Deus é a pessoa humana. Quando Jesus fala: destrua esse templo, que templo que ele estava se referindo? A ele próprio. Ele, o seu corpo, ele, a sua vida. Então, ele vai ensinar para a gente, mas infelizmente esse povo de igreja não faz essa leitura, né? Porque também não é interessante. O local do encontro com Deus não é a casa de pedra, não é o templo, é Jesus de Nazaré. O local do encontro com Deus é você que acredita em Jesus. Porque Deus não mora cercado por 4 paredes. Deus habita, Deus mora em você, em mim. Nós somos os templos onde que Deus quer fazer morada. Então, essa é uma ideia importante. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado conosco, porque nós somos as verdadeiras moradas de Deus. Mas dá mais lucro
acreditar o contrário. Amém.